Efeito dominó, que é isso, né? Que pode resultar. Deixa eu trazer outros números aqui, porque essa onda de intoxicações por metanol traz à tona um outro problema, que é a expansão do mercado ilegal de bebidas. A gente separou aqui um material para mostrar como esse cenário, claro, preocupa. Esses dados aqui são do Anuário da Falsificação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. O que eles mostram? Que de 2020 a 2024, o número de fábricas clandestinas que foram interditadas saltou, gente, de 12 para 80. É como se fosse um espaço fechado a cada 5 dias, só para dar um exemplo. Tem um outro dado que chama a atenção, que é o seguinte: 185 mil garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas foram retiradas de circulação só nos 8 primeiros meses de 24. No caso dos destilados, que são os que têm causado as intoxicações recentes, as entidades do setor calculam que 36%, ou seja, mais de um terço do total comercializado no Brasil é falsificado. Vocês estão vendo aí na tela de vocês esses números que a gente separou, que mostram essa outra preocupação. É isso, é o efeito dominó. Você falou até dos empregos, por óbvio, né? O comércio, a economia, primeiro, de tudo, a saúde, mas tem esse efeito no comércio também. Ainda falando sobre esse assunto, vamos entender um pouco melhor do que a gente está falando, analisando com a Maria Ângela Batista Galvão Simão, que é secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Estúdio I, muito obrigada pela presença aqui. Queria que a senhora explicasse para o nosso assinante por que o Brasil não tem o Fomipizol, que é esse antídoto, né, para a intoxicação por metanol. Explica para a gente, por favor. Veja, boa tarde a todos e todas. Veja, acho que é super importante que a gente repasse as informações corretas, né? Porque o Brasil tem antídoto contra o metanol, que é o etanol, né? E esse está disponível, tem 604 farmácias de manipulação no Brasil que são aptas para produzir produtos na linha estéreo, que é esse injetável, né? E a gente já está disponibilizando também, o governo federal, por meio da rede da empresa brasileira de serviços hospitalares, rede dos HCs, dos hospitais universitários do Brasil. Então, esse antídoto etanol, ele é adequado e ele está na lista dos antídotos para utilização em caso de intoxicação pelo metanol. O caso que você está perguntando do segundo antídoto, que é o fomepizol, e na verdade, olha, esse produto não está disponível na imensa maioria dos países do mundo, não tem registro na Anvisa ainda. E em boa parte do mundo ele também é considerado uma droga órfã, quer dizer que é uma droga que existe dificuldades na obtenção dela. Então, de qualquer forma, além de ter o etanol produzido no Brasil disponível para o Sistema Único de Saúde, para as pessoas que vão precisar ou precisam no momento, nós também lançamos uma chamada a Anvisa lançou uma chamada para inscrição de produtores de fomepizol no mundo e a gente identificou potencialmente 3 produtores que, em tese, estariam produzindo. Então, Essa já era a estamos minha nos segunda organizando para isso. pergunta. Que bom que a senhora já está antecipando tudo aqui. Então, já tem esse edital, né, em busca desse outro, segundo antídoto, como a senhora acabou de explicar. A senhora pode dizer quais foram os fabricantes? Como é que a gente está procurando? Onde, né? De onde? Então, o Ministério da Saúde e a Anvisa fizeram uma busca por meio de quem está das agências regulatórias, primeiro as grandes agências regulatórias do mundo, né? São 10 países que foram consultados, e também a gente conseguiu localizar por outros meios, por meio de pesquisas, um mercado farmacêutico, um produtor na Índia, em tese, produtor, nós não sabemos se ele está produzindo, a gente já oficiou para esse produtor na Índia, e 2 nos Estados Unidos. Então, do mundo inteiro, é isso que tem hoje, né? Então, o Ministério está tomando as providências porque nós queremos ter esse antídoto também no Brasil, né? Ainda não está disponível no mundo, mas a gente quer que fabriquem e nós vamos comprar. Doutora Maria Ângela, qual é a diferença de um e de outro? Tem a ver com a gravidade dos casos? Tem a ver com organismos? Um é mais eficiente, outro menos? Por que a gente precisa dos dois? Então, veja, essa é uma ótima pergunta, porque o etanol dá conta do que a gente tem hoje, tá certo? Então, acho que a gente não precisa criar pânico na população, porque o que a gente tem disponível ajuda e muito.
né? Porque ele compete, na verdade, com os metabólitos, o que sai da produção da ingestão do metanol são dois metabólitos que são altamente tóxicos para o sistema nervoso central. O etanol ajuda nisso. O fomepizol, que é o segundo antídoto, ele é indicado em alguns casos específicos em que os pacientes têm uma dificuldade com a injeção do etanol. Então, ele é bom a gente tê-lo, mas ele é usado em poucos casos. Dapi. Doutora, boa tarde. Arthur Tapiev perguntando. A gente está se aproximando do final do ano, onde o consumo de bebidas alcoólicas tende a subir bastante. O que é possível fazer em termos de vigilância para se antecipar a novos casos? Então, veja, eu acho que essa é uma ação que eu ouvi parte do debate que vocês estavam tendo antes, acho que é uma ação que inclui uma ação da polícia, né, dos setores regulatórios, e inclui uma ação da saúde. Na ação da saúde, oferecendo informações para a população, e o que o ministro tem falado com frequência agora, nesse momento, né, que a ingestão de destilados é uma questão de escolha própria, né, não é uma coisa essencial para a vida, né, diferente de um alimento, de uma coisa assim. Então, neste momento, o Ministério da Saúde pode alertar sobre possíveis riscos, né? Nós também podemos preparar a rede de assistência, que é o que a gente está fazendo no momento, né? O Brasil tem 32 centros de informação tecnológica, que são os TIATOCs, e a gente tem mais de 100 centros de informação estratégicas de vigilância de saúde que estão nos fornecendo dados quase em tempo real da entrada de pacientes em hospitais, em unidades de pronto atendimento e tudo mais. O Ministério da Saúde também pode oferecer, e já está oferecendo, por meio de notas técnicas, guias para tratamento dos pacientes que, porventura, sejam suspeitos de intoxicação por metanol. Valdo. Doutora Mariângela, boa tarde. Doutora, uma questão técnica aqui para esclarecimento da população. Se alguém eu não vou, mas se alguém ali resolve, não, vou tomar um drinkzinho esse fim de semana, eu acho que não devia, mas tomou. Tomar bastante água tem um efeito para anular um envenenamento por etanol ou não? Então, veja, essa é uma pergunta boa, porque o que a gente orienta em qualquer injeção de bebida alcoólica é que o paciente esteja bem alimentado e a pessoa, né, não é paciente, a pessoa esteja bem alimentada e que esteja bem hidratada, né? Então, isso já é uma recomendação para qualquer ingestão de bebida alcoólica. No caso do metanol, o melhor é não ingerir, né? Não é? Se você está com o corpo abastecido de líquidos e de alimentos, você está numa situação melhor, mas o melhor é não ingerir porque é um veneno, né? Esse é um tóxico que não deve estar no corpo humano. Ponto. Doutora, a senhora acabou de dizer, né, e a gente comentava aqui também, as pessoas estão preocupadas, atentas, procurando informações, é importante dar informação segura, de credibilidade, mas tem um certo clima de pânico, né? Porque vários casos estão se confirmando em outros estados. Natural as pessoas estarem preocupadas. Então, a gente está vendo São Paulo, eu vi Bahia, vi Paraná. Qual que é a estimativa do Ministério da Saúde? O que a senhora pode dizer para a população sobre o que vocês estão esperando? Porque como demoram os sintomas para aparecerem, a gente não sabe exatamente quantos casos tem. Então, veja, primeiro que a gente, por enquanto, tem casos suspeitos notificados pelo Ministério da Saúde em apenas 3 estados. São o estado de São Paulo, que concentra a maior parte dos casos, né, suspeitos e confirmados, o estado de Pernambuco e um caso suspeito com forte possibilidade de ser positivo aqui no Distrito Federal. O caso da Bahia, ele ainda está sendo investigado, e também do Paraná não entrou nada ainda oficialmente para o sistema de saúde. Mas o que a gente está esperando, né? É impossível prever no momento o tamanho da adulteração que ocorreu no mercado de bebidas alcoólicas, em especial de destilados. Então, nós estamos trabalhando muito próximo da polícia, Polícia Federal, Polícia Civil, para poder identificar, e com a Anvisa, que também faz vigilância nos estabelecimentos, né, comerciais, para a gente poder identificar o tamanho da adulteração, quão
eficiente foi essa rede de distribuição, né? A gente não tem visto casos ainda em outros estados, mas está colocando todo mundo em alerta. Nesse momento, os serviços de saúde estão em alertas para fazer um diagnóstico precoce, um paciente que tem uma história de ingestão de bebida alcoólica e 12, 24 horas depois apresenta dor abdominal importante, né? Cólica e tudo mais, e apresenta alterações visuais ou sintomas de embriaguez muito persistentes, deve procurar um centro de saúde, uma unidade de pronto atendimento, um hospital de emergência, e o nosso esforço é que os profissionais de saúde estejam atentos para isso, o paciente, a pessoa esteja atenta para isso, o profissional de saúde esteja atento e que possa fazer a notificação imediata para o serviço de saúde. Importante isso que a senhora falou, então tem esse trabalho conjunto, né, com as polícias. A gente comentava também sobre essa força-tarefa importante para poder integrar as informações, né, compartilhar as informações, Dani. Agora, doutora, esse último ponto me parece super importante. Qual é a diferença de uma embriaguez, digamos assim, normal, e desses sintomas de uma possível intoxicação com metanol? Acho que isso é importante para que as pessoas tenham clareza. Com certeza, e essa é uma pergunta muito boa também. Não, veja, primeiro persistência de sinais, né, e piora, né, porque à medida que você ingeste bebidas alcoólicas e depois você se hidrata tudo mais, os sintomas vão passando, mas é bastante evidente quando com intoxicação por um tóxico endógeno importante, exógeno importante como é o metanol, que há alterações visuais, né? Cefaleia, dor de cabeça intensa. E isso é muito importante prestar atenção, principalmente quem está ingerindo, se os sintomas estão piorando com as horas, porque entre 12 e 24 horas que começam a aparecer os sintomas, né? Mas acho que esses são pontos fundamentais no paciente, na pessoa ficar mais atenta, né? Se fez ingestão alcoólica e continua com persistência de sintomas após 12, 24 horas, que procurem uma unidade de saúde para melhor esclarecer.